Olá, torcedor do Primavera, nosso fantasma da Ituana. Estamos iniciando aqui o primeiro capítulo do documentário sobre a história do Primavera no Primavera TV. Aqui é a oportunidade de você, torcedor, conhecer um pouco mais do nosso querido clube de Indaiatuba. E para iniciar esse primeiro capítulo, vamos falar dos nossos títulos e acessos, os pontos fortes de nossa história, né? E tudo isso começou lá em 1977, com o primeiro título da era profissional, na antiga segunda divisão, que era o quarto nível estadual. O Primavera fez uma excelente campanha naquele ano e todos lembram, os mais antigos, como um título assim, muito carismático, né? De 77. Tanto é que nós temos a Arena 77, em homenagem ao título de 77, que ele foi emblemático porque o clube era o segundo ano que estava voltando ao futebol profissional, tinha recomeçado em 1976 e no ano seguinte conseguiu esse importante acesso. Lembrando que nesse campeonato de 77, na chave do Primavera, também tinha o 15 de novembro, também aqui de Indaiatuba. E aconteceu os dois extremos. O Primavera foi campeão e subiu para o terceiro nível, que era chamado Primeira Divisão em 78. E o 15 foi rebaixado e foi criado uma terceira divisão, que era o quinto nível estadual em 78. O último jogo e decisivo jogo do título foi realizado fora de Indaiatuba, na cidade de Garça, contra a equipe do Beira-Rio Futebol Clube da cidade de Presidente Epitácio. Foram 3 jogos, o primeiro em Presidente Epitácio, 2-0 para o Beira-Rio, o segundo em Indaiatuba, 1-0 para o Primavera, e foi necessário esse jogo extra em Garça, que o Primavera também ganhou de 1-0, gol do jogador Teleco. E o nosso segundo título, o da Série B1B de 1995, que teve algumas características assim fora do normal, né? E o que seria isso? Ao longo do campeonato teve um jogo decisivo aqui, um jogo muito importante da Indaiatuba contra Andradina, que o Primavera precisava vencer, e teve um evento que o Gandula salvou um gol do Andradina, né? A federação teve que cancelar esse jogo e marcar um jogo extra na cidade de Bauru contra o Andradina, e o Primavera conseguiu confirmar a vitória por 1-0 e conquistar esse título. Nesse time de 95, o técnico era o Estevam Soares, que tinha recém encerrado a carreira como jogador também no Primavera e conseguiu esse brilhante título e acesso. Só que talvez esse título não tenha dado a sequência que nós gostaríamos, pois logo no ano seguinte o Primavera, em função de dificuldades financeiras, acabou por não disputar e ficar um ano licenciado do futebol profissional paulista. Com isso, o terceiro título de acesso voltou a ocorrer 6 anos depois, em 2001, numa brilhante campanha na Série B2, o quinto nível estadual. Esse ano de 2001, quem conviveu com essa época do Primavera lembra bem que foi a nossa mais importante, melhor participação na Copa Paulista de Juniores em janeiro, e esse time da Copinha foi a base do time da B2, que era muito superior aos demais adversários desse campeonato. Nós tivemos todos os recordes de vitórias, de goleadas, de quantidade de gols, de artilheiro, justamente porque o time do Primavera era bem superior aos demais adversários. E daí nós subimos para a Série B1, que era o quarto nível. Quando chegou 2 anos seguintes, em 2003, nós tivemos um acesso como vice-campeonato da Série B1. E daí sim nós passamos a integrar pela primeira vez a Série A3 nessa designação, nessa denominação que ainda existe hoje, para disputar essa A3 em 2004. Tivemos então, até agora, 3 títulos e um acesso, né? E o segundo acesso veio a ocorrer em 2014, também da então segunda divisão, que era quarto nível, para a Série A3. Esse acesso em 2014
sem dúvida foi o mais, assim, vamos dizer, sofrível, né? O Primavera precisava de uma vitória simples contra a equipe do Grêmio Prudente em Indaiatuba. E essa vitória só veio ocorrer no último lance do jogo, aos 51 minutos do segundo tempo. Lançada para a boca do gol, subiu a zaga, ficou para o Diogo. Aldinho. Então era um jogo pra cardíaco, que a gente diz, né? Mas foi um acesso extremamente importante e a ser lembrado por todos. A partir desse acesso de 2014, lógico, tivemos alguns descensos também nesse período, né? E voltamos a ter o acesso e título de 2018, na segunda divisão, quarto nível estadual, novamente voltando para a Série A3. Naquele jogo memorável, primeiro o acesso em Bebedouro e depois o título em Ribeirão Preto, batendo de virada a equipe do Comercial por 2-1, com os 2 gols no acréscimo do segundo tempo, né? Nessa final, vem mais uma falta. O Primavera vai com tudo pra cima nesse instante, 48 do segundo tempo. O Comercial todo na defesa. A torcida alvinegra se fecha junto com o time. Vem bola alçada pra dentro da área, o toque de cabeça! A partir daí, então, em 2019 já disputamos a Série A3. Na sequência, em 2020 já começamos com a atual gestão do futebol profissional do Primavera e já no ano seguinte, 2021, conseguimos o nosso, vamos dizer assim, 7º evento importante, né? Além dos 4 títulos, o terceiro acesso com o vice-campeonato da Série A3, o acesso conquistado em Votuporanga, contra Votuporanguense, né? 1-0 gol do Bonassa. E depois, nas finais, com a equipe do Linense, o Linense acabou ficando campeão. Portanto, torcedor, aí está um pouco da nossa rica história de 95 anos do Primavera, com esses 7 eventos, né, 7 acessos, sendo deles 4 títulos. E, torcedor, além desses 7 eventos, dos 4 títulos e outros 3 acessos, né, neste ano de 2022 tivemos uma brilhante campanha na Série A2, segundo nível estadual, que voltamos a disputar depois de 35 anos, já que a anterior tinha sido lá no distante 1987. Esta campanha de 2022 proporcionou ao Primavera atingir a sua melhor posição no ranking do futebol paulista ao longo de toda a sua história, porque classificando em 8º, nós ficamos entre os 24 melhores clubes do estado de São Paulo, ou seja, os 16 da Série A1 mais esses 8 que classificaram na Série A2. E isso nos dá a expectativa e a esperança do torcedor por uma continuidade boa do trabalho, tanto para a Copa Paulista 2022 como para a Série A2 de 2023. Bom, torcedor, aqui foi o nosso primeiro capítulo desse documentário da história do Primavera. Nos acompanhe aqui que nós vamos apresentar muito mais informações do nosso amado clube aqui de Indaiatuba. Um abraço a todos.